Olá, estamos aqui novamente hoje para fazermos a nossa aula de revisão do nosso módulo 4, Relações Interpessoais. Abordagem psicológica. Então, hoje faremos aqui uma revisão de todas as unidades que foram estudadas, que foram discutidas ao longo de todas essas aulas. Primeiramente, a unidade 1, a qual diz a relação da psicologia com a educação, essa abordagem que ela fala. Então, a autora inicia essa unidade questionando o que vem a ser psicologia, como ela tem contribuído no nosso dia a dia e como poderá ajudar a formação pessoal dos educadores. Lembrem que esses questionamentos eu pedi nas aulas que vocês anotassem em seus memoriais. E aqui em seguida, ela fala que o objetivo aqui da aula era justamente expor alguns pensamentos sobre a psicologia e que esses pensamentos eles sejam de valia na formação com as pessoas que atuam no sistema ou na unidade escolar. Passamos agora para a relação da psicologia com a educação. Aqui, a psicologia como área do conhecimento. Então, todas as pessoas, elas se utilizam de uma psicologia no seu cotidiano. Então, todos nós utilizamos os conhecimentos acumulados pela psicologia que passou a ser chamado, com o decorrer dos tempos, de senso comum. A psicologia, ela passou a ser considerada como ciência em 1879, onde os primeiros laboratórios experimentais de pesquisa em psicologia começaram a se desenvolver na França e principalmente na Alemanha. Então, a introdução justamente de como começou. Então, a partir de vários estudiosos da psicologia, nós temos a seguinte definição, que definição de psicologia seria, segundo a autora, é uma ciência que estuda o ser humano concreto em todas as suas expressões, como comportamento, sentimentos construídos a partir das relações sociais e das vivências individuais da constituição biológica. E vem as grandes polêmicas da psicologia agora, onde nós podemos frisar que atualmente existem diferentes escolas psicológicas e que acabam formulando conhecimentos fragmentados, ou seja, quebrados de uma única e mesma totalidade, que é quem? O ser humano. A psicologia, ela passa a sofrer influência de diferentes campos do conhecimento. Então, as três mais importantes tendências teóricas consideradas por muitos autores da psicologia vêm a ser o behaviorismo ou comportamentalismo, que muitas das vezes é conhecida como a psicologia dos ratinhos, justamente por causa de estudos feitos em laboratórios com esses animais. A Gestalt, que nasce justamente com a preocupação de se compreender o homem em sua totalidade. E a psicanálise, que provavelmente é mais difundida no senso comum, justamente por causa das ideias de Sigmund Freud, principalmente relacionadas às teorias da sexualidade infantil. Em 1920, nascia uma psicologia que buscava compreender o homem em sua totalidade, que ficou conhecida como a teoria sócio-histórica. O principal representante dessa teoria foi o russo
Levi Vygotsky, que buscou estudar o homem em seu mundo psíquico como uma construção histórica e social da humanidade. Agora partiremos para a segunda unidade, onde nós teremos a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Essa unidade, ela começa com alguns questionamentos do tipo que, na sua concepção, o que vem a ser desenvolvimento, o que vem a ser aprendizagem, qual a relação entre desenvolvimento e aprendizagem? Aí é justamente onde entra alguns conceitos que a autora nos coloca, que a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, ela é de dependência e os dois caminham juntos, então é uma relação de reciprocidade. Então os alunos só podem se desenvolver justamente quando eles aprendem. E pesquisas, essa unidade, ela começa também relatando de uma pesquisa que foi realizada em escolas justamente sobre esses questionamentos, né? Então, as pesquisas que foram realizadas em escolas, com a formação de docentes, eles relataram que o desenvolvimento ocorria primeiro, sendo que o desenvolvimento, ele era necessário para que haja um aprendizado. Então, primeiro a pessoa passa a se desenvolver para depois, então, aprender. E é por meio da aprendizagem que o ser humano desenvolve as suas aptidões. Na psicologia, encontramos diferentes concepções sobre a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem. E Vygotsky, ele tem 3 grandes concepções teóricas. A primeira concepção dele, ela nos relata que os processos de desenvolvimento da criança, eles são independentes do aprendizado. Ou seja, o aprendizado é um processo externo e segue o caminho de desenvolvimento. Ou seja, o aprendizado se vale dos avanços do desenvolvimento sem fornecer um impulso para modificá-lo. Vem a sua segunda concepção, que ele afirma que que o aprendizado é desenvolvimento. Então, o processo de aprendizado, ele é realizado a formação de hábitos, identificando-os com o seu desenvolvimento. E o princípio fundamental é baseado na simultaneidade entre os dois processos, ou seja, desenvolver quer dizer aprender novos comportamentos, isto é, aprender é aumentar o seu repertório comportamental. E vem a terceira concepção, superar os extremos das outras 2 anteriores a partir da combinação dos pontos de vista. Então, embora os 2 processos anteriores que eu falei, eles sejam vistos como relacionados, eles também são diferentes e cada um pode influenciar no outro. Então, podemos representar essa concepção dizendo que o desenvolvimento é sempre um conjunto maior que o aprendizado, não havendo, portanto, coincidências entre os 2 conceitos. Depois que Vygotsky ele relata essas 3 concepções, ele rejeita essas mesmas concepções teóricas e propõe como solução que o aprendizado e o desenvolvimento, eles estão interrelacionados desde o primeiro dia de vida da criança. Portanto, muito antes dele frequentar a escola. Então, não necessariamente o aluno precisa ir à escola para poder aprender, ou seja, ele já nasce com um pouco desse entendimento. E o aprendizado escolar, ele produz
algo fundamentalmente novo no desenvolvimento da criança em dois níveis diferentes. O primeiro nível, o nível do desenvolvimento real, ou seja, é aquele nível em que a pessoa ela é capaz de realizar ações sozinhas. Vem o segundo nível, é o nível do desenvolvimento potencial. Ele é determinado pela realização de qualquer tarefa juntamente com a ajuda de uma outra pessoa. E a distância entre esse primeiro nível e esse segundo, olha só, o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial foi chamada por Vygotsky de desenvolvimento proximal. E Vygotsky, ele propõe o desenvolvimento como um potencial e a ajuda do outro leva ao desenvolvimento da pessoa. É aquilo que nós falamos na aula. Então, para o outro também ter um bom entendimento, um bom aprendizado, se tratando do aluno, é necessário que se esteja perto do outro. Ou seja, o aprendizado ele desperta vários processos internos de desenvolvimento e que operam quando a pessoa, olha aqui, quando a pessoa interage com outras pessoas do seu ambiente e com a ajuda de seus companheiros. É aquela questão voltada para a sala de aula, aquela aproximação, aí tudo flui melhor. Agora nós vamos para as discussões na psicologia do desenvolvimento. A psicologia do desenvolvimento, ela estuda diferentes aspectos da evolução do ser humano. E os psicólogos do desenvolvimento, eles interessaram-se justamente pelo crescimento da estrutura física e do comportamento juntamente com o funcionamento da mente. Portanto, os processos de desenvolvimento e de aprendizagem, eles estão relacionados. E a relação desses dois processos é explicada de forma diferente pelas teorias psicológicas. Então, dependendo da teoria psicológica, isso é explicado de diferentes formas. Agora, a nossa unidade 3. Essa unidade 3 foi dividida em 3 partes. Então, aqui é a noção dos estágios em psicologia do desenvolvimento. Os ciclos da vida, infância, adolescência, fase adulta e velhice como construção cultural. Nós sabemos que todos nós, seres humanos, nós somos concebidos, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, criamos laços, nos formamos e com o passar do tempo vamos adquirindo uma certa idade até chegar uma hora em que nós partimos, não é verdade? Então, nós estabilizamos e depois nós declinamos e morremos. Então, isso é uma divisão em etapas diferentes e está com certeza ligada às necessidades educativas daquilo que devemos aprender para melhor nos adaptarmos à nossa vida. Nós podemos também encontrar essas etapas ou divisões na história, na geologia e na sociologia. E aí, como um estudioso que justamente estudou essa questão dos estágios, nós temos Karl Marx, né? É onde ele fala a descrição dos estágios da evolução da nossa sociedade, cujas formas sucessivas são caracterizadas, cada uma por um modo específico de produção. O modo antigo dos senhores feudais, os modos escravistas, o modo logo do início da Idade da Pedra, o modo feudal, o modo capitalista e justamente o modo socialista. Então, todos esses estudos começaram com Karl Marx. A psicologia da criança,
ela se desenvolveu sob influência de ideias da evolução, ou seja, foi evoluindo em etapas. E também não escapou de debates entre continuidade ou descontinuidade justamente do desenvolvimento e também divide este desenvolvimento, olha só, em estágios ou etapas. E aborda que a aprendizagem, ela é um processo que está interligado com o desenvolvimento da pessoa. Portanto, a educação na escola, ela deve proporcionar ao aluno experiências pessoais que promovam o seu desenvolvimento intelectual. Aquilo que nós vimos, a escola ela é um lugar rico de conhecimento das mais diversas formas. E aí, onde o texto também ele aborda dizendo que a tarefa do educador é de orientar, é de regular e organizar o meio, olha aqui, socioeducativo, o meio social e de educação também. Ou seja, ele deve atuar justamente em todos os ambientes da escola como um facilitador da sua própria interação com os alunos, justamente das relações que se estabelecem entre eles, ou seja, fazer do convívio, da rotina, a mais agradável possível. Vamos partir agora para a psicanálise de Freud. Sigmund Freud, justamente 1856 a 1939, ele é conhecido pela teoria do desenvolvimento da sexualidade. Qual foi a grande contribuição de Sigmund Freud? É mostrar que o homem ele tem o seu desenvolvimento sexual ao longo da sua vida, justamente determinado pela cultura em que ele está inserido. E o que foi bastante revolucionário na sua teoria é o fato de justamente ter mostrado que o impulso sexual ele já se manifesta nos bebês e atende uma definição de escolha à atividade sexual no adulto. Então já começa desde bebê. Agora é a teoria de Piaget, que também é outro teórico estudioso de muita relevância, justamente no cenário da psicologia do desenvolvimento. Então foi a partir de estudos com crianças, principalmente observando sistematicamente o comportamento dos seus filhos, que ele abordou uma teoria que revolucionou a compreensão do desenvolvimento intelectual. A sua teoria, ela explica o desenvolvimento mental do ser humano no campo do pensamento, da linguagem e da afetividade. Vejam bem que são 3 pontos importantes: pensamento, linguagem e da afetividade. Aí ele aborda que o desenvolvimento mental ele é uma construção contínua e que se caracteriza pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais. Estas estruturas, elas são formas de organização da atividade mental que vão se aperfeiçoando, que vão se solidificando até o momento em que todas elas, estando plenamente desenvolvidas, irão caracterizar um estado de equilíbrio superior quanto aos aspectos da inteligência, da vida afetiva e das relações sociais. E aí, também nós temos os períodos do desenvolvimento humano, que são divididos de acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento.
Então, na sua proposta teórica, o desenvolvimento cognitivo ele é explicado em uma sucessão dos seguintes estágios. Primeiro estágio tem o sensório motor, que ele abrange 0 a 2 anos. O segundo, pré-operacional, de 2 a 6 anos. Terceiro, operações concretas, de 7 a 11 anos. Quarto, período das operações formais, de 12 anos em diante. Então, essas idades atribuídas aos estágios, elas não são rígidas. Elas podem haver grandes variações individuais. Então, todas elas podem variar de indivíduo para indivíduo. Agora nós vamos para a teoria de Vallon, que atuou como um médico em instituições psiquiátricas. Então, paralelamente à atuação como médico e psiquiatra, ele consolidou o seu interesse pela psicologia da criança. E ele também organizou, na sua teoria do desenvolvimento humano, integrando a razão e a emoção, como também supondo a indissociação, ou seja, não se separa entre o plano motor e o plano mental. Segundo Vallon, a criança e o adulto, eles formam uma unidade indissolúvel, não se separam. Isso porque o desenvolvimento da criança, ele se dá em direção justamente à vida adulta. É preciso ver a pessoa em uma perspectiva que contemple o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Segundo Vallon, o ser humano ele é organicamente social e esta estruturação orgânica ela supõe intervenção na cultura. A teoria do desenvolvimento humano para Vallon, ela é justamente centrada na pessoa completa. Veja bem, é a pessoa completa, a sua teoria ela é embasada justamente na pessoa completa. E ele quer nos mostrar justamente a necessidade de concebermos o desenvolvimento como um processo de evolução dinâmica, sempre em movimento e sofrendo mudanças não só quantitativas, mas qualitativas também, a partir de uma base material, ou seja, do orgânico. E este desenvolvimento, ele ocorre em etapas, cada qual com suas características específicas, porque cada ser humano é um universo. E aqui nós temos os estágios do desenvolvimento justamente classificado por Vallon. Nós temos o primeiro período de vida intrauterina. Este período é de total dependência fisiológica e é marcada por reações motoras. Nós temos o segundo período, que é o impulsivo e emocional, que é justamente abrange depois do nascimento, aí tem o primeiro ano de vida, temos as emoções que prevalecem e permitem as primeiras interações da criança com o seu meio. Temos o período sensório-motor, que ele relata que por volta dos 2 anos há um predomínio da exploração do mundo físico, caracterizado pela aquisição da marcha e da palavra, ou seja, a criança começa a dar os primeiros passinhos e algumas palavras, falar. O período do personalismo, que ocorre entre 3 e 5 anos, que é justamente o período dos confrontos e de formação da autonomia da criança.
nós vamos ter logo após o período da puberdade e da adolescência, que ocorre justamente bem antes da idade adulta, que é uma crise que é comparada àquela dos 3 anos citada aí, com retorno justamente da atenção sobre sua própria pessoa. E nós vamos ter, por último, o período da fase adulta, que é justamente quando a pessoa atinge um certo equilíbrio entre o desenvolvimento emocional e o intelectual. Então, o normal é para ser assim, adquirir com o tempo esse equilíbrio entre o desenvolvimento emocional e o intelectual. Agora nós vamos para a parte 2, que seria o papel do educador na formação da personalidade do aluno. Ele começa abordando que a escola ela exerce um papel importante na consolidação do processo de socialização que ocorre já no início da vida da criança. Falando em termos sociais, a criança, ela deixa de ser uma função unicamente do grupo familiar e passa a ser uma unidade em condições de entrar em diferentes grupos, ou seja, a fase que ela deixa de participar simplesmente do convívio da família e começa a se socializar com outras pessoas na escola. Essa fase é, portanto, de extrema importância para o desenvolvimento intelectual e social. Só que é necessário ressaltar a ligação existente entre esses aspectos com o desenvolvimento da personalidade. E aqui fala que a personalidade, o que ela representa? A integração de um componente afetivo, o caráter, e de outro componente cognitivo, que é a inteligência. Então, veja bem que estão interligados. Cada etapa do seu desenvolvimento, a pessoa, ela reage às situações de acordo com suas condições emocionais e suas possibilidades intelectuais. E aqui nós frisamos que a aprendizagem de coisas diferentes, ela faz surgir nos alunos a necessidade de novas e outras atitudes. Agora, a formação do educador. No que se trata da natureza psicológica da pessoa, relata que é o conjunto das relações sociais que se tornam funções da personalidade e das formas da sua estrutura criadas no coletivo. E a personalidade, ela é vista justamente como um processo que se constitui e se desenvolve ao longo de toda a vida do homem. Aqui, de novo, abordando a questão do educador. Então, o educador, em sua formação como profissional de educação, ele deve passar por experiências que façam sentido e que aumentem os seus recursos de personalidade para exercer suas funções, comprometendo-se a desenvolver características de personalidade para o desempenho da profissão. Agora nós vamos abordar a nossa unidade 4, que fala justamente sobre temas transversais. Disciplina e motivação. Esse texto, ele começa falando que vem a ser disciplina ou o que não é disciplina. Diz que é difícil conceituar um e outro e questiona. Para você, em sua concepção, o que vem a ser disciplina ou indisciplina?
Então, aqui nós começamos falando que as relações interpessoais na escola, elas são muitas vezes conflituosas e que elas precisam ser problematizadas e exigem soluções criativas. E que muitas vezes, para termos algum tipo de solução criativa, alguma solução criativa, precisamos estar motivados para nos formar visando ao enfrentamento das dificuldades, sendo, portanto, importante agir justamente a partir de um motivo que nos leve a essa ação de motivação. Aí fala aqui, ó, não é nada fácil definir o que é indisciplina ou disciplina. E aborda aqui também que eles se relacionam com um conjunto de valores e expectativas que variam ao longo da história entre as diferentes culturas e em uma mesma sociedade. Também é no plano individual, a palavra disciplina, ela pode ter diferentes sentidos que dependerão das vivências de cada sujeito e do contexto em que foram aplicadas. No sentido tradicional, a disciplina, ela vem a significar o quê? Obter a tranquilidade, obter o silêncio, a passividade dos alunos para que eles não se distraiam dos seus exercícios que foram propostos pelo professor e que sigam regras predeterminadas pelos adultos. E o entendimento da disciplina, ele justamente vai depender em grande parte da concepção que se tem do papel do educador no ambiente escolar. Se é uma função de simplesmente garantir a ordem na sala de aula, ou até mesmo nos demais espaços da escola, ou se justamente é um mecanismo que contribui com a formação do aluno como cidadão para o futuro. Quanto à motivação, podemos dizer que ela está estreitamente ligada com a questão da disciplina. Falamos então na necessidade do processo educativo fazer sentido para o aluno. Para quê? Para que possa despertar nele o interesse na participação do coletivo, ou seja, em se tratando de aluno, na participação dele dentro de sala de aula. E aqui nós falamos que a motivação, ela tem a ver com a razão pela qual alguma coisa me leva a agir em direção a ela, com o fim de obter algum tipo de satisfação. E essa satisfação, ela pode ser de ordem pessoal, social, cognitiva, afetiva e de muitas outras formas que às vezes não conseguimos identificar. O que é importante? É importante fazer com que o motivo pelo qual queremos envolver o aluno em uma determinada tarefa faça sentido para ele. E em outras palavras, a tarefa ela tem que provocar um sentido emocional para a pessoa, pois, como dissemos anteriormente, a emoção, ela é justamente o motor das nossas ações. Então, tem que fazer sentido, para chamar a atenção do aluno, tem que fazer sentido, tem que despertar o interesse. Agora, gêneros nas relações escolares.
Aqui nós frisamos que é importante abordar a questão de gênero na escola. Para quê? Para que possamos refletir o papel de cada um dentro desse contexto. Aí vem gênero, que vem a ser, é uma dimensão muito importante da formação do ser humano, principalmente dentro do contexto escolar. E aqui nós vamos fazer a definição do gênero. Podemos definir gênero como sendo uma atribuição de um modo de ser que reúne características sociais, culturais de homem ou de mulher. A escola como espaço de socialização de meninas e meninos, com certeza ela exerce uma grande influência no processo de constituição de gênero. E aí entra de novo o papel do educador nesse processo, que é de fundamental importância. Para quê? Para dar justamente uma flexibilidade às regras e aos papéis de gênero e levar os nossos alunos a uma reflexão sobre as relações de gênero. Agora vem a diversidade cultural no processo educacional. Abordamos que ao nascermos nós justamente já fazemos parte de uma cultura que é formada de organização social de um grupo que tem valores, tem crenças e costumes específicos. O que somos como seres humanos é justamente o resultado de quê? Da interação dialeticamente estabelecida entre os processos intrapessoais, o processo eu comigo mesma, e os processos interpessoais, as relações com as outras pessoas que se constituem e transformam numa determinada cultura. Na escola, nós acreditamos, muitas das vezes, que todas as pessoas elas possuem os mesmos costumes e as mesmas crenças. Só que isso não é verdade. O que nós vamos ter na escola, ou em qualquer outro lugar que nós possamos ir, enfim, trabalho, grupos de estudo, de pessoas, são pessoas diferentes, com diferentes funções, que têm em comum o mesmo objetivo. Em se tratando de escola, é o quê? É educar os alunos, porque cada um é um universo, então cada um tem diferentes costumes, diferentes formas de pensar, de agir, de optar até na questão da alimentação, que veio de outro estado. Então, são culturas diversificadas. Na escola, nós temos um grupo que é composto por pessoas de diferentes meios sociais que estão sempre se confrontando com o novo e com a diferença. Por quê? Porque cada um tem a sua identidade. Agora nós vamos para a nossa unidade 5, que é o contexto social. Essa unidade, ela justamente aborda sobre o contexto social em que todos nós estamos inseridos, nós e a escola. Ele aborda que precisamos refletir sobre pontos que estão presentes no nosso dia a dia e que se relacionam diretamente com o cotidiano escolar. Um desses pontos é o quê? O papel das mídias em nossas vidas. Sendo importante abordá-las, por quê? Porque todos os meios de comunicação, eles exercem influência marcante na nossa formação, como educadores e também como formação
como na formação dos educandos. Então nós vimos que a mídia ela exerce uma influência muito grande. É modo de vestir, modo de pensar, é corte de cabelo, questão da alimentação. Contexto social. Continuando, a televisão, ela é o quê? Ela é um veículo de comunicação, ela é um produto da indústria cultural que mais provoca discussões sobre suas consequências na vida dos cidadãos. Por quê? Porque ela influencia. Ela faz parte da escola porque somos todos educadores e educandos e também somos telespectadores. Agora, existe uma diferença entre a escola e a televisão. Qual é? Diz aqui que a diferença principal é que na escola a linguagem escrita é justamente a linguagem privilegiada, enquanto que na TV a linguagem privilegiada é a oral, por isso que ela aprende. Qualquer pessoa, por quê? Porque às vezes a pessoa, vamos supor, vai para a escola, o que que tem? Vai ler, vai escrever, isso, principalmente em jovens, ele gera um pouco assim de desconforto, isso não chama atenção, não mexe no emocional dele. Agora, uma televisão não, ele sentou ali, ele só precisa escutar, é o quê? O que tem a linguagem dela é a verbalização, ou seja, é a linguagem oral. O que nós temos que fazer é o quê? É não deixar que a televisão ela nos influencie ao ponto de nos prejudicar, porque infelizmente ela é o meio de comunicação mais utilizado em todo o mundo. Só que o que acontece? Nem sempre são só notícias boas, existem notícias também que são desagradáveis. O que nós temos que fazer é que, principalmente no contexto escolar, a gente veja essa questão da televisão como uma forma de educação. Agora nós vamos falar da educação inclusiva, que é educação para todos. Essa unidade, ela começa abordando que a Constituição Federal, ela assegura o direito a todos os cidadãos à educação básica. Isso é fato. Aí vem o questionamento, e educação inclusiva, o que vem a ser? Então, entende-se por processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais específicas ou com distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino em todos, olha bem, em todos os seus graus de escolaridade. Esse é o conceito de educação inclusiva. E como que surgiu? Então, a noção de educação inclusiva, ela surgiu justamente a partir da reunião da Unesco em Salamanca, justamente na Espanha, em 1994. A partir daí, começou-se a ver essa questão de inclusão. E por muito tempo acreditou-se que havia um processo de ensino-aprendizagem para todos os nossos alunos dito como normal e saudável. Isso para todos os sujeitos, só que com o passar do tempo não foi bem assim que foi verificado. Em consequência, aqueles que porventura apresentassem algum tipo de dificuldade, algum distúrbio ou deficiência, eles eram considerados anormais. O que é que se fala? Os alunos que tinham algum tipo de dificuldade, que com o passar do tempo eles foram chamados de alunos especiais. Portanto, eles chegavam a ser excluídos do sistema regular de ensino. Então, foi a partir daí, desta concepção de normalidade, que passou a haver dois tipos de processos de ensino-aprendizagem. Até então, o dito como normal e o especial. Agora, as relações interpessoais e gestão democrática. Ela aborda aqui, a gestão democrática, ela parte justamente da ideia de uma escola
para todos, em que realmente sejam possíveis o acesso e a permanência do aluno, assim como a garantia na qualidade da educação. E as relações interpessoais na gestão democrática. O que esse tópico ele aborda, que é justamente necessário desenvolver no contexto escolar relações interpessoais, ou seja, relações com as pessoas que permitam uma integração das diversas áreas do conhecimento e das diferentes funções, ou seja, os diferentes profissionais de cada membro da escola, reconhecendo a necessidade de superação da fragmentação dos saberes e dos fazeres, característica essa que é justamente da escola tradicional. Bem, meus queridos, aqui nós findamos essa aula, esse resumão aqui desse nosso módulo 4. Foi muito bom estar aqui na companhia assim, de vocês. Você do outro lado da telinha, eu aqui. Espero poder, de repente, estar junto em outros módulos e desejo a vocês bons estudos e futuramente boa prova. Obrigada e até um próximo encontro.